Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no nosso canal do YouTube. Desde já, convido você a se inscrever, ativar o sininho, porque mais ou menos uma vez por semana a gente está aqui falando de alguma dica, trazendo alguma dica relativa ao rural, te ajudando a encontrar alguma solução para algum problema que algum segurado do meio rural tenha lhe trazido, ou mesmo que você queira prospectar, trazer para os seus clientes. Bom, então hoje eu quero falar com vocês sobre a possibilidade de o segurado ter direito a um benefício superior ao mínimo. Como eu posso conseguir um benefício rural superior ao salário mínimo? Isso é possível? Então, a primeira dica que eu quero te dar é que uma coisa é o direito ao benefício, outra coisa é o valor do benefício. O fato de haver idade reduzida na aposentadoria por idade rural não impede o segurado de ter direito à aposentadoria com ao benefício calculado pela média das contribuições. Dito de outro modo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o fato de ele se aposentar com idade reduzida não afasta a possibilidade de ele buscar um benefício superior ao mínimo. Ah, professora, então isso sempre é possível? Não, nem sempre. Vou mostrar aqui para vocês as possibilidades. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o artigo 56 do decreto 3.048, que vai trazer aqui, esse artigo 56, ele foi alterado, ele é uma inovação nesse texto do decreto 10.410, que é posterior à reforma da Previdência. E ele criou a figura da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Já existia aposentadoria por idade rural antes? Já. Mas não havia, assim, uma separação da aposentadoria por idade do trabalhador rural, que hoje nós temos. A partir da emenda 103, aquilo que antes estava no mesmo dispositivo, lá no parágrafo 7º, inciso 1º, foi separado em dois. O inciso 1º fala dos urbanos, o inciso 2º dos rurais, e aí se criou, então, essa aposentadoria por idade do trabalhador rural, que é devida aos segurados que trabalham em regime de economia familiar, ou empregado rural, ou diarista, todas essas situações. E nesse caso, então, ele vai comprovar a atividade rural, e no parágrafo 2º, então, nós vamos encontrar a referência, nós vamos encontrar o texto que trata do cálculo do valor do benefício, como que deve ser calculado o benefício. Ele diz, então, que o valor da renda mensal da aposentadoria, de que trata esse dispositivo para os rurais, corresponderá, será média, então corresponderá a 70% do salário de benefício. O salário de benefício é a média de 100% dos salários de contribuição. 100% dos salários vezes 70%, mais 1% a cada ano. Notem que não vai se aplicar aos rurais aquela regra dos 60% mais 1% a cada ano, no caso dos urbanos. A regra é um pouco diferente. É 70%. Por que a regra é diferente? Pelo mesmo motivo que eu falava antes, que nesse caso não vai se aplicar, porque o artigo 26, que fala do cálculo, ele vai mencionar o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201, e o inciso 2º é que é do rural, então não vai se aplicar nesse caso, não vai se aplicar nessa hipótese. Então, a renda aqui calculada, né, o valor do benefício, vai ser pela média das contribuições. Ah, professora, e se eu estou diante de um segurado especial? Eu também posso fazer média? Aí complica um pouco. Explico. Ali, o exemplo que eu estava dando é do empregado rural. Empregado rural,
se aposenta com 60 anos, homem, 55, mulher, e faz média. Calcula renda mensal inicial, faz a média, vezes 70%, mais 1% a cada ano. Como que funciona no caso do segurado especial? Bem, o segurado especial, a Lei 8.212, ela autoriza ele a recolher contribuições facultativas. E quando ele recolhe contribuições facultativas, ele também vai ter direito ao benefício pela média. Aí, então, vou mostrar primeiro para vocês aqui o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.212, que vai, então, trazer esta possibilidade. Então, o primeiro passo aqui, para demonstrar isso, é o... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Pronto. Agora vamos compartilhar aqui com vocês. Aqui, ok. Então, aqui o que nós temos? O artigo 25, ele fala da contribuição sobre a produção, que ela é obrigatória para o segurado especial. E aí ele fala, então, 1.2 mais 0.1 sobre a produção, enfim. E no parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: o segurado especial, de que trata esse artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 desta lei. Poderá contribuir facultativamente. Então, se ele poderá contribuir facultativamente, o que ele ganha com isso, com essa contribuição facultativa? Ele até pode, obviamente, pagar, e ele pode pagar entre o mínimo e o teto do regime geral, mas vai ser vantajoso para ele, por exemplo, pagar mais para ele poder ter direito a um benefício superior. E aí nós vamos para a última parte desse cálculo, que é o artigo 39, inciso 2º da Lei 8.213. Então, esse dispositivo, artigo 39, inciso 2º, estou conseguindo compartilhar. Agora vai dar certo. Enquanto eu tento aqui compartilhar, gente, fica a dica aí, convido vocês novamente a se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, porque estou aqui sempre trazendo novidades e orientações, explicações, procedimentos, aí se tratando de benefícios rurais. No artigo 39, ele fala dos benefícios dos segurados especiais, no inciso 1º, ele fala da hipótese de apenas comprovar atividade rural. E no inciso 2º, ele vai dizer o seguinte: nos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente. Então, se ele contribui facultativamente, ele vai ter direito a todos os benefícios e aos benefícios calculados com base na média das contribuições. Não será mais apenas de salário mínimo. Evidentemente que ele mantém a garantia do salário mínimo, ele mantém essa garantia. Como o segurado especial vai pagar? Em que códigos? Nós vamos aqui para os códigos de recolhimento. E o código de recolhimento do segurado especial, aqui, vamos achar ele, é o 1503 mensal e o 1554 trimestral. Esses são os códigos de recolhimento do segurado especial que deseja recolher contribuições facultativas para aumentar a sua média. Ele pode, inclusive, misturar um período de empregado rural com um período de segurado especial. Por exemplo, contribuiu 10 anos como empregado rural e mais 5 como segurado especial, que recolhe contribuições facultativas, ele formou os 15 anos de contribuição nesse caso. Então, muitas vezes, o segurado já tem um histórico de contribuição como rural e ele quer somar período para ter direito a um benefício maior, ele pode fazer isso.
duas observações. Não adianta ele recolher contribuições facultativas como segurado especial, não o sendo. Ou seja, ele precisa continuar provando que ele é segurado especial. Não adianta só recolher a contribuição e não se enquadrar nessa condição. Segundo, ele não pode somar período de urbano com rural para essa finalidade, porque nesse caso, somando o período urbano e rural, ele iria para aposentadoria híbrida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, te convido a compartilhar com seus amigos e até uma próxima oportunidade em que eu vou trazer mais dicas aí sobre benefícios rurais.